Olá, estudante! Estamos aqui no nosso terceiro vídeo dessa série em que estamos implementando o Julius, o nosso app de controle financeiro, o amigo do seu bolso. E na aula passada, nós introduzimos aqui o JavaScript no nosso projeto para fazer esse ato de esconder e mostrar o nosso formulário. E hoje a gente vai utilizar o JavaScript para cadastrar cada lançamento. Então o que será feito hoje? Eu vou fazer com que cada lançamento seja cadastrado, ele vai aparecer aqui embaixo, naquela lista de lançamentos que a gente utilizou lá na primeira aula, e ele vai atualizar aqui o nosso caixa. Além disso, a gente vai fazer com que os nossos lançamentos sejam salvos no browser. Então está aparecendo aí na tela o link do repositório deste código. Então, se você não quiser implementar o passo a passo, você pode pegar o código lá no repositório e vai acompanhando só a aula para ver como é que eu cheguei neste código, ok? Se você não assistiu a aula passada, então vai aparecendo aqui o card para você acompanhar e vamos programar. Bem, então o que vamos fazer agora? A primeira coisa que a gente precisa fazer é fazer com que cada lançamento que eu tenho aqui seja cadastrado. Então qual vai ser a minha estratégia? Eu vou criar lá no JavaScript um array, né, uma lista, e cada lançamento desse vai ser incluso lá na lista. Depois, com esta lista, eu vou poder renderizar aqueles lançamentos utilizando a estilização que já está pronta. Nós já fizemos lá na primeira aula e vou aproveitar para atualizar isso aqui, mas vamos com calma. A primeira coisa que eu vou fazer é pegar este lançamento e salvar ele nessa lista, ok? Vamos lá? Então eu estou aqui já no meu código, né, no meu código JavaScript, e aí eu vou fazer o seguinte. Antes de eu começar a criar a lista, o que vai acontecer aqui? Nessa função de alternar formulário, eu já tive que utilizar o document getElementById para pegar elementos lá na tela. E nas funções que eu vou programar agora, eu também vou precisar fazer isso. Particularmente, eu acho meio chato ter que toda hora ficar digitando document getElementById e tudo mais. Primeira coisa que eu vou fazer aqui no meu código é criar um seletor universal. Eu vou criar uma variável que vai ser capaz de capturar elementos da minha tela, só que de uma forma mais simples, utilizando um pouco aqui de JavaScript. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou lá para o começo do script e eu vou criar uma variável chamada cifrão. Se você já tem um certo conhecimento em desenvolvimento de software, se você já desenvolve aí há alguns anos, você já deve conhecer o jQuery. Então esse cifrão já deve ser familiar para você. Se você não sabe do que eu estou falando, não se preocupe. Essa variável aqui, o cifrão, vai ser um apelido, um shortcut. Por quê? Para uma outra função chamada Query Selector, que existe lá na nossa variável global Documents. O que essa função Query Selector faz? Ela é capaz de capturar qualquer elemento da minha tela se eu passar uma consulta para ela, né? O que é essa consulta? Eu falo, ó, pega o cara que tem esse ID, pega o cara que tem esse ID que está dentro de um spam, ou pega todas as imagens que estão dentro da div que tem esse determinado ID. Então você consegue criar consultas complexas para ele atingir os elementos que você quer. Então, para que eu consiga utilizar esse shortcut, esse apelido cifrão, para utilizar essa função por baixo dos panos, eu tenho que pegar essa função e aplicar aqui o que a gente chama de binding, né? Um bind nesse cara, passando aqui o document, o meu documento, lembrando que o documento é a sua página HTML. Então, com esse camarada aqui, eu vou conseguir acessar todo o meu código lá na página. Eu vou colocar aqui um comentário para a gente lembrar depois, né? Seletor de elementos da página. E agora eu vou criar, logo após essa função alternar formulário, eu vou começar a minha lógica para tratar aí dos lançamentos. Então vou colocar aqui um comentário, tratativa de lançamentos. Primeira coisa que eu vou fazer é criar o nosso array aqui, lançamentos. Array ou lista, tá? É a mesma coisa, se você chama de vetor também não tá errado. E aí inicialmente essa lista ela é vazia, então eu vou inicializar ela com abre e fecha colchetes e vamos começar. Então vou criar aqui uma função chamada lançar. Nesta função eu vou pegar cada um dos valores dos elementos do formulário. Então lembrando que eu tenho um campo numérico, que é o valor, um campo textual, que é a descrição, e um campo de data, que é a data lançamento. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um objeto chamado lançamento e eu vou criar propriedades dentro desse objeto. Então eu vou abrir chaves aqui e aí a primeira propriedade vai ser valor. Como é que eu vou pegar esse valor? Eu vou utilizar o meu seletor lá, abrir parênteses, abrir aspas aqui dentro e eu preciso selecionar este campo aqui cujo ID é valor. Então vou passar aqui para ele cerquilha valor e eu quero o value dele, né? O valor dele. Continuando aqui, vou copiar
esse cara. O outro cara que a gente tem lá é a descrição, o ID dele também é descrição, então vou jogar ele numa propriedade chamada descrição. E por fim, eu tenho um outro cara chamado data lançamento, tá lá no ID data lançamento. Então criei aqui meu objeto de lançamento. Agora o que eu preciso fazer? Basicamente é pegar minha lista de lançamentos e dar um push neste lançamento. Então ele colocou o lançamento lá no final da lista. Só para testar se isso está funcionando, eu vou dar um console.log aqui para mostrar os meus lançamentos. Só que para que isso funcione, eu preciso atrelar aquele botão lançar com esta função. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou lá no formulário e vou colocar assim, on submit, ou seja, ao submeter o formulário, quando eu clico nesse botão para submeter o formulário, eu quero invocar a função lançar. E aí eu quero mostrar isso no console.log. Vamos testar isso para ver se está ok? Então vou lá no Julius, vou abrir aqui ferramentas do desenvolvedor, o meu console, para dar uma olhada. Vou recarregar. Novo lançamento. Vou cadastrar aqui um lançamento de R$20. Vou falar aqui que foi uma venda de bijuteria de novo, Falar aqui que foi no dia 23 de setembro de 2020 e vou clicar em lançar. Mas olha só o que aconteceu. Ele mostrou aqui no console muito rapidinho e já apagou. Além disso, ele recarregou a página e apareceu aqui na URL todos os parâmetros, Então, valor 20, descrição, venda D mais bijuteria e data lançamento 2020-9-23. Então, todos os valores que eu preenchi no formulário apareceram aqui, a página foi recarregada e a mensagem apareceu muito rápido. Por quê? Porque o comportamento padrão, quando eu faço o submit de um formulário, ele recarregar a página e me redirecionar para algum lugar. Se eu não falo para onde ele tem que me redirecionar, ele faz o redirecionamento para a própria página, ou seja, ele vai recarregar a própria página. Qual que é o problema? Todos os meus dados acabam se perdendo. Eu coloco se perdendo entre aspas porque eles estão lá na URL. Então o que eu vou fazer? Eu vou prevenir esse comportamento padrão do formulário. Para isso eu tenho que pegar aqui o evento do formulário, que fica numa variável chamada events, e vou passar aqui para minha função. Então essa palavra events é uma palavra reservada, ela guarda o evento do formulário. E lá na minha função eu vou receber este events. Eu posso chamar aqui de evento se eu quiser, tá? Não precisa ter exatamente o mesmo nome. Aqui ela tem que ter este nome event. E aqui o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse event e vou aplicar uma função chamada prevent default. Para quê? Para prevenir o comportamento default, o comportamento padrão do formulário. E agora eu vou rodar lá de novo. Eu vou dar uma limpada aqui, porque esse cara nunca mais vai aparecer esses parâmetros aqui. Vou recarregar, novo lançamento. De novo, 20, venda de bijuteria. Vou colocar aqui de novo dia 23 de setembro de 2020 e vou clicar em lançar. Olha só, agora no meu console apareceu alguma coisa. Vou expandir aqui. Isso aqui está denotando o quê? Que ele tem uma lista de objetos. Eu vou expandir, então ele tem aqui, no caso, um objeto que está no índice 0 da lista. Então, valor 20, descrição, venda de bijuteria, data de lançamento, e tem a data aqui com essa formatação. E está falando que essa lista tem tamanho 1, é um array de tamanho 1. Beleza, então já está guardando aí na minha lista. Ok, antes da gente ir para o próximo passo, eu só quero fazer o seguinte, eu quero limpar este formulário, que eu acabei de cadastrar, eu não vou cadastrar o mesmo cara novamente, eu quero cadastrar outras coisas. Então, eu vou limpar o formulário e vou deixar o foco já nesse campo de valor. Por quê? Porque se o cara quiser digitar um outro lançamento, já fica mais fácil para ele. Então vamos lá novamente. Eu vou criar aqui uma função chamada limpar formulário. Basicamente eu vou pegar cada campo, o value dele, e mandar ele receber uma string vazia. A consequência disso vai ser a limpeza do campo. Então eu vou fazer isso com os 3 campos. Ok? Aqui eu vou invocar essa função. E após, eu vou pegar aqui o primeiro campo, que é o campo lá do ID, valor, e vou usar aqui uma função chamada focus. Para quê? Para botar o foco no campo. Vamos testar isso daqui, novo lançamento. Vou fazer aquele mesmo lançamento que eu fiz antes. Deixa eu abrir aqui o console. Vou clicar aqui em lançar. E olha só, ele está exibindo lá no console. Ele limpou aqui o formulário e o foco está novamente ali no campo valor. Antes da gente partir para o próximo passo, vamos tentar cadastrar mais um. Então, eu vou colocar agora um outro lançamento. Vou colocar aqui menos 30, foi gasto com o mercado e foi no dia 24 de setembro de 2020. Lançar. Olha, ele me mostrou agora aqui que ele tem 2 itens nessa lista. O item do índice 0, o primeiro é aquele a venda de bijuteria e o segundo é o gasto com o mercado. Então, beleza, meus itens estão indo para minha lista. E agora o próximo passo é pegar esta lista e por meio dessa lista eu renderizar os lançamentos ali embaixo e atualizar a renda, o dinheiro em caixa. Vamos lá?
Então estou de volta aqui no código, eu vou tirar esse console.log, que eu não preciso mais dele, e agora o próximo passo é implementar uma função para renderizar esses lançamentos. Então eu vou criar aqui uma function chamada renderizar lançamentos. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é verificar se eu tenho algum lançamento. Por quê? Porque lá na frente eu vou precisar chamar essa função assim que eu carregar a página. Por que, Sidney? Calma, vocês vão ver. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é verificar se eu tenho lançamentos. Como que eu faço isso? Simplesmente fazendo um if lançamentos. No JavaScript, se o array é nulo ou se ele está vazio, essa condição retorna false. Então ele não entra nesse if. Então ele só vai entrar no if se eu tiver pelo menos um elemento neste array. Dado que eu tenho um elemento neste array, agora é a hora de eu renderizar cada um desses elementos. E aqui, antes de eu começar, a gente tem que tomar uma decisão. Eu posso fazer com que os lançamentos sejam exibidos do mais antigo até o mais atual. Então, primeiro eu vou ver os mais antigos para depois os mais atuais. Ou o inverso, eu vejo os mais atuais para os mais antigos. Entre outras estratégias, por exemplo, posso deixar para você como exercício, tentar mostrar pela ordem dos mais recentes, pela data, né? E tem várias estratégias. Digamos que eu queira mostrar, até para ficar mais fácil da gente testar lá, eu quero exibir os mais recentes para depois exibir os mais antigos. Então, eu vou ter que percorrer essa lista de trás para frente. Como que eu faço isso? Com um laço de repetição, é uma forma mais performática. Você pode criar uma cópia invertida do array e utilizar um for each. Antes, é o seguinte, para cada iteração do laço, eu vou precisar criar um HTML de um daqueles blocos de lançamento. Lembra do bloco de lançamento? Então eu vou criar cada um deles. No final, eu vou pegar todos esses blocos e gerar um HTML resultante. Então eu vou criar aqui uma variável chamada HTML lançamentos, que inicialmente é uma string vazia, eu não tenho nada. E agora eu vou criar o laço de repetição. Como eu falei, eu vou fazer aquela estratégia de exibir os mais recentes para depois os mais antigos. Então eu vou criar um laço de repetição aqui, vai percorrer o vetor, né, a lista, ao contrário. Então eu vou criar aqui para ir partindo de lançamentos.length -1 até i, enquanto i for maior que -1, ou i maior ou igual a 0, e menos. Então é basicamente um laço padrão para você percorrer essa lista de trás para frente, do último elemento até o primeiro. Eu preciso criar aquele meu bloco de lançamento. Então antes eu vou pegar aqui o lançamento, colocar let lançamento recebe lançamentos lá do índice i, e agora eu preciso criar um HTML para criar aquele bloco de lançamento, mas eu não sei se vocês lembram, mas tinha algumas características que eu tinha lá. Então aquele bloco de lançamento ele tinha uma imagem de mais ou de menos, mais se fosse uma entrada de dinheiro e menos se fosse um gasto. Além disso, eu tinha uma classe entrada ou gasto que eu aplicava lá no valor, né, do lançamento, que basicamente deixava vermelho se fosse um gasto e azul se fosse uma entrada. Então antes da gente criar esse bloquinho, vamos verificar isso. Além disso, a imagem também tinha o texto alternativo, né, que falava que era a entrada ou gasto. Então vamos definir tudo isso antes da gente criar o bloco. Tudo isso é dado pelo valor. Então de acordo com o valor que eu tenho aqui nesse cara, né, a gente criou aqui uma entrada chamada valor, eu vou saber, porque se for positivo é entrada, se for negativo é gasto. Então eu vou pegar aqui o valor, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma variável chamada classe lançamento, que vai verificar valor maior que 0. Se sim, a classe vai ser a classe entrada. Caso contrário, vai ser a classe gasto. Além disso, eu tenho que definir qual que é a imagem, né? Então tinha uma imagem chamada mais.png no caso da entrada e menos.png no caso do gasto. Então vamos lá, eu vou colocar aqui let imagem lançamento. Eu vou já pegar aqui pela classe. Classe, eu vou fazer a mesma comparação. Valor maior que 0, eu tenho aqui o mais.png. Caso contrário, menos.png. E vamos embora. Agora eu vou criar o bloco de HTML. Então, let HTML. E aí é o seguinte, eu tenho que criar um HTML que vai ser um bloco de tags tal e tudo mais. Se eu criar aqui uma string do jeito padrão, colocar aqui aspas, eu vou ter que colocar tudo meio grudado, vai ser meio difícil de eu controlar. Então, o que eu vou fazer? A forma mais simples para eu criar aqui uma string HTML é utilizar aquela crase, aquele acento, né, virado. Por quê? Porque ele permite com que eu faça essas quebras de linha aqui. E aqui dentro eu posso basicamente criar um HTML formatadinho que para eu desenvolvedor fica mais fácil de entender. Então fica menos difícil de eu errar, né? Fica mais fácil de eu entender o que eu estou fazendo ali, o que é esse bloco HTML. Então era basicamente assim o nosso bloco. Eu vou pegar aqui a minha colinha. Então eu peguei lá na minha colinha e era mais ou menos assim. Então eu peguei um daqueles blocos que a gente tinha feito na prototipação, né? E no caso aqui era um bloco de gasto, só para a gente lembrar. Por exemplo, nesse caso aqui era a imagem menos, porque era um gasto, o texto alternativo também estava como gasto, e aqui ele usava a classe gasto.
gasto lá no valor. Então, qual que é a ideia? A gente vai pegar e vai substituir tudo isso aqui pelos valores que eu tenho no lançamento e utilizar cada um desses parâmetros de forma correta. Então, vamos começar aqui pela imagem. Então, aqui a imagem, o que eu vou fazer? Eu vou trocar esse texto aqui e eu vou injetar uma string. Então, eu estou utilizando também a crase, porque a crase permite, né, que eu faça essa injeção, que no JavaScript é chamado de template literals. Então, como é que eu faço isso? Eu vou trocar esse cara aqui, vou colocar um cifrão, abre chaves, e aqui no caso é o nome da imagem. Então, eu vou colocar a variável imagem lançamento. Aqui eu não gerei exatamente um valor aqui, uma variável para colocar esse valor exato. Então, tem um gasto com G maiúsculo. Então, eu vou ser um pouquinho preguiçoso, eu vou colocar o mesmo nome da classe, porque o nome da classe é ou entrada ou é gasto. A diferença é que o primeiro caractere está em minúsculo. Para o software de leitor de tela, talvez isso não faça tanta diferença. Então, eu vou colocar aqui também, vou substituir esse texto por outro template literal, que eu vou colocar aqui, classe lançamento. Beleza, então a primeira parte aqui, agora continuando. Aqui, beleza, agora o valor. Então aqui a classe do valor, no caso é gasto, sim. Só que o problema é, eu não vou deixar isso aqui fixo em gasto, porque vai ter momento que o lançamento vai ser uma entrada. Então eu vou colocar aqui o valor da classe lançamento novamente. Classe lançamento. E agora eu vou substituir aqui pelo valor. Aqui eu tenho um problema, por quê? Se a gente olhar lá, não sei se você prestou atenção lá no log do browser, mas esse valor ele não vai vir formatadinho exatamente desse jeito. Então eu tenho uma formatação aqui que é de dinheiro. Então no caso eu quero 2 casas decimais sempre. Até quando for, por exemplo, um valor que não tenha centavos, por exemplo, R$20, mas eu quero colocar 20 ponto ou vírgula 00. Então o que eu vou fazer? Eu vou formatar esse valor do dinheiro antes. Eu já tenho aqui essa variável valor, eu vou pegar aqui valor, recebe, e aí eu vou fazer a formatação disso. Como? Vou pegar aqui minha colinha rapidinho. Basicamente eu pego aqui a variável e utilizo uma função chamada toLocaleString. Usando esses parâmetros aqui, undefined e minimum fraction digits to, ou seja, eu quero 2 cásimas decimais no mínimo. Então ele vai fazer a formatação, deixa eu só ter um erro aqui, valor, e aí eu vou pegar agora e vou injetar esta variável valor. A descrição é só colocar aqui, lançamento.descrição. Agora, a data, eu tenho outro problema. Por quê? Porque eu tenho que formatar essa data. Não sei se você prestou atenção também na hora que eu estava mostrando lá no console, mas a data está vindo invertida, né? Ano, mês, dia e separada por hífen. Então, também preciso formatar essa data. Como que eu vou fazer essa formatação? Então, basicamente, eu criei aqui uma variável chamada data lançamento e aqui eu estou utilizando o construtor do objeto date do JavaScript para pegar a data de lançamento do lançamento e aplicando uma função chamada toLocaleDateString. O que essa função toLocaleDateString faz? Ela faz a conversão do valor da data para o valor utilizado na região do usuário, ou seja, na região que está lá, que o browser identificou. Então, por exemplo, meu browser identificou que eu estou no Brasil, então ele vai fazer a formatação que a gente utiliza aqui no Brasil para datas, que é utilizando aquela barra. Então agora eu posso vir aqui e substituir isso por data lançamento. Então, o que eu fiz aqui? Eu vou reduzir aqui um pouquinho, rapidinho. O que eu fiz aqui? Basicamente, eu já criei o meu bloco de lançamento. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso adicionar esse cara aqui lá nessa string geral. Então, o que eu vou fazer? Após esse HTML aqui, eu vou pegar lá a minha variável HTML lançamentos mais igual HTML. Então, eu vou incrementar ela, eu vou adicionar este novo bloco de texto nela. Eu vou acumular isso. Agora, o que eu preciso fazer para terminar? Fora do laço, acabou meu laço de repetição, não tem mais o que fazer. Eu vou vir aqui, eu vou acessar aquele camarada lá, a div área lançamentos, e vou falar o seguinte, que ponto inner HTML, ou seja, o HTML interno dela agora vai ser o conteúdo do HTML lançamentos. Bem, então a função aqui em tese está pronta, só que eu não estou ainda invocando a função. Então vamos lá na função lançar, e aí é o seguinte, depois de limpar o formulário, eu vou invocar a função renderizar lançamentos. Vamos testar lá no Julius para ver se tudo está funcionando. Vou recarregar, novo lançamento. Vou colocar aquele mesmo exemplo, perdão pela preguiça, 23/9/2020. Vou clicar em lançar, vamos dar uma olhada e tá aqui, ó. Então ele trouxe aqui o ícone correto, né, da entrada, ele está mostrando aqui o valor, a data e a descrição. Só que percebam o seguinte, eu tinha falado que mesmo se eu tivesse colocado o valor 100 centavos, ele deveria mostrar aqui as 2 casas decimais. Então qual que é o problema? Vamos voltar lá no código. Quando eu pego o valor do campo, né, quando ele vem puro para mim, ele está vindo aqui como string. Por quê? Porque eu esqueci de converter esse valor para numérico. Mas como assim, Sidney? Vamos voltar lá na função lançar. Quando eu estou criando o objeto aqui, eu
eu estou pegando o valor do campo com a variável value. Só que é o seguinte, o value sempre retorna o valor do campo no formato de string. Então, qual foi o meu erro aqui? Eu preciso converter esse cara, assim que eu crio esse objeto, para um número real, ou seja, um número com casas decimais, que permita casas decimais. Como que eu vou fazer isso? Eu vou aplicar aqui o parse float. A função parse float, ela vai converter essa string para número. Eu posso fazer isso tranquilamente, por quê? Porque esse valor veio de um campo numérico. Então eu consigo fazer isso aí. Então vamos testar lá novamente. Eu vou salvar aqui, vou recarregar e vou testar novamente, colocar lá o 20, vou colocar a venda de bijuteria, vou colocar a mesma data, Sidney tem uma preguiça do caramba e agora tá ok. Só que ainda eu tenho outro problema, ó. Eu vou tentar cadastrar um gasto. Vou falar que eu fui em algum lugar e gastei aí, né? Menos 43,50 centavos que eu comprei lá no mercado, né? Foi um gasto do mercado, foi lá no dia 24 de setembro de 2020 e vou clicar em lançar e ele me fala isso, ó. Insira um valor válido, tá? Os dois valores mais próximos são menos 44 e menos 43. Então qual que é o problema? Por padrão, o meu campo está permitindo só números inteiros. Eu tenho um outro problema aqui também, que é o seguinte, eu vou recarregar e eu vou clicar aqui em lançar e ele não deveria permitir o lançamento se eu não informar esses três valores. Esses três valores são obrigatórios. Então eu vou lá para o formulário de campos e a gente precisa fazer esta alteração. Então vamos ajustar nossos formulários. Primeira coisa que eu vou fazer é definir que todos esses campos são obrigatórios. Então vou colocar aqui em algum lugar neles, vou colocar aqui no final, que eles são required, ou seja, eles são obrigatórios. Então eu vou fazer isso no valor, eu vou fazer isso na descrição e eu vou fazer isso também na data de lançamento. Então required, beleza. Então agora os três são obrigatórios. E no valor, eu preciso fazer com que ele permita números reais. Eu posso fazer isso de várias formas, mas a forma mais simples é eu fazer o seguinte. Vou colocar aqui, utilizar um parâmetro chamado step, passo, e vou falar que o passo dele é 0.01. Então qual que é a ideia? Esse step geralmente ele é utilizado para isso aqui, ó. E se vocês vão perceber que aqui ele tem esse incrementador e decrementador. Então aqui eu tô falando que ele tem que decrementar ou incrementar de 1 em 1 centésimo, tá vendo? Então com isso também ele interpreta que o campo aceita, né, casas decimais. Então é isso. Vamos testar novamente lá e eu vou tentar cadastrar aqui um gasto. Então vou colocar lá de novo um menos 43,50, que foi um gasto de mercado do dia 24 de setembro de 2020 e vou clicar em lançar, tá lá, agora ele permitiu. Se eu tentar cadastrar agora aqui sem preencher nada, ele vai falar, ó, primeiro campo, preencha este campo, aí eu venho e preencho, clico de novo, preencho o segundo campo, aí eu venho e preencho, aí eu clico de novo, ele fala preencha este campo. Então agora ele só vai permitir o lançamento se tudo for preenchido. Vamos atacar agora a atualização do nosso dinheiro em caixa, vamos lá? Voltando para o JavaScript, eu voltei aqui na função renderizar lançamentos e aqui embaixo da variável HTML lançamentos eu vou criar uma variável chamada dinheiro em caixa, inicialmente 0. E qual que é a ideia? Eu vou aproveitar esse laço de repetição, que eu já estou pegando os valores, né? E vou atualizar o meu dinheiro em caixa. Então aqui, assim que eu pego o valor, eu vou pegar aqui o dinheiro em caixa mais igual valor. Ele vai acumulando este valor. E o legal é o seguinte, se eu lançar um valor negativo, ele também vai fazer a subtração. Ou seja, no final da execução desse laço de repetição, ele vai me dar exatamente o quanto que eu tenho em caixa, considerando os lançamentos. Eu vou criar aqui embaixo uma função chamada renderizar dinheiro em caixa, que recebe aqui o dinheiro em caixa, ok? Antes de eu implementar ela, eu já vou fazer aqui a invocação dela, então após eu mandar renderizar os lançamentos, eu também vou mandar renderizar aqui o dinheiro em caixa. Ótimo. Basicamente o que eu preciso fazer é colocar esse valor lá naquele span. Então eu tenho aqui um span, né, chamado renda. Então eu preciso colocar aquele valor aqui dentro. Então eu vou fazer isso primeiramente. Então eu vou pegar lá no nosso seletor, abre aspas, eu tenho um cara aqui chamado renda. Ele é um span. Como é que eu injeto um texto dentro do span? Eu tenho uma propriedade chamada inner text. Além disso, eu quero que apareça aqui o cifrão. Inclusive eu vou lá agora e já vou deixar aqui inicialmente um R cifrão espaço 0 para aparecer, né, o valor, definir que o valor é um valor em real. E aqui agora eu vou usar um template literal de novo. Então abre crase, R cifrão, vou injetar aqui o valor dinheiro em caixa. Só que é o seguinte, esse valor aqui ele vai vir sem formatação, tá? Ele tá sem aquela formatação de duas casas decimais. Então, o que eu vou fazer aqui? Antes, eu vou aplicar aquela formatação também. Eu vou até fazer o seguinte, vou criar uma variável chamada renda, e aí eu vou aplicar aquela formatação aqui. Então, vou pegar aqui o dinheiro em caixa e aplicar aquela mesma formatação que eu apliquei ali em cima. E agora aqui eu vou exibir
renda. Antes de eu terminar, eu quero aplicar uma estilização aqui. Primeiramente, eu vou criar aqui uma variável chamada cor, que por padrão vai ser preto. Se, por exemplo, o valor for 0, né, vai ficar preto, mas se o valor do dinheiro em caixa for maior que 0, cor vai ser blue. Se não, se dinheiro em caixa for menor que 0, cor vai ser red. Se ele não cair em nenhum desses ifs, ele vai ficar com a cor preta. E aí agora eu vou pegar aqui o meu span da renda, o style dele, color, recebe cor. Vamos testar isso aí agora? Então já estou chamando aqui a função. Aqui só eu errei, né, o nome, você devia estar agoniado olhando eu errar. Agora sim, eu coloquei o nome da função correto. Vamos lá testar? Novo lançamento. Ó, tá aparecendo já o R cifrão ali. Vou cadastrar aqui uma entrada, 20, de novo, desculpa pela preguiça. Colocar aqui 12/9/2020 e Enter. Apareceu lá, né, aqui o lançamento e apareceu ali o dinheiro em caixa. Agora eu vou cadastrar um gasto, menos 50,24 centavos. Vou falar que foi a farmácia. E foi no dia 17/9/2020, Enter. Ele atualizou ali o valor de acordo com os meus lançamentos. Bacana, né? Então agora a gente já tem aí os lançamentos e a formatação. Só que eu não quero parar essa aula por aqui. Qual que é o problema? Olha só que bacana, cara, eu coloquei meus lançamentos e tal, tá atualizando ali. Só que quando eu recarrego, perco tudo. Chato, né? Vamos resolver isso? Então a última coisa que a gente vai fazer aqui nessa aula é fazer com que esses lançamentos fiquem salvos. Então basicamente eu quero gravar isso. Em uma aplicação mais profissional, eu utilizaria um banco de dados ou uma API por trás, né, para receber esses dados e persistir lá em algum banco de dados. Aqui a gente vai fazer uma coisa mais light, que é utilizar um cara chamado Local Storage, que é basicamente o armazenamento local do browser. Todos os browsers modernos têm suporte ao Local Storage, tá? Então no caso aqui eu estou utilizando o Chrome. Se você utiliza outro browser como Firefox, Edge, Safari, em suas versões atualizadas, ele vai ter esse suporte ao Local Storage. Então, como que eu faço isso? Como é que funciona o Local Storage? Eu preciso criar uma entrada nesse Local Storage, onde eu vou cadastrar esses meus lançamentos. Então, basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui, logo depois da função lançar, eu vou criar uma função chamada armazenar lançamentos. Só que esse Local Storage não é tão elaborado como é, por exemplo, um sistema gerenciador de banco de dados, onde eu consigo organizar esses dados de uma forma bem melhor. Basicamente, ele funciona com um sistema de chave e entrada. Vai existir uma entrada chamada lançamentos, grava aí. Então tem que gravar todos os lançamentos de uma vez. Dá para gravar cada lançamento? Dá, só que vai dar mais trabalho. Então eu vou gravar todos esses lançamentos de uma vez, todo o array de lançamentos. Então como que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o meu Local Storage, que é um objeto global, e aqui eu tenho uma função chamada setItem. Basicamente eu vou dar uma chave para ele, vou chamar de lançamentos, vírgula, eu vou falar o que eu preciso gravar. Só que é o seguinte, ele não sabe gravar por padrão um array, então eu tenho que converter ele para algum outro valor. Qual que vai ser a minha estratégia? Eu vou converter ele para uma string JSON. Por que uma string JSON? Porque eu gravando ele como uma string JSON, depois eu consigo pegar essa string JSON e voltar para o meu array. Então eu consigo transformar ele na string JSON de forma fácil e consigo voltar ele para um array também de forma fácil. Então, para transformar ele para uma string JSON, eu vou utilizar o objeto global aqui JSON e uma função chamada stringify e vou passar aqui meus lançamentos. E pronto, ele vai salvar aqui os lançamentos. Para testar se ele está salvando meus lançamentos, eu vou fazer o seguinte: assim que eu carrego, né, a página, eu vou mandar aqui, dar um console.log no Local Storage, e aí eu tenho uma função chamada getItem, onde eu passo a chave do cara que supostamente está armazenado e ele me devolve aí. Então estou exibindo aqui. Com isso a gente vai conseguir testar se ele está salvando os nossos lançamentos. Aqui. Só que eu estou esquecendo só o seguinte: assim que eu lançar, eu preciso invocar aqui a função armazenar, senão não vai, né? Então após eu aplicar o push aqui, eu vou invocar o armazenar lançamentos. Feito? Então agora, assim que ele salvar um lançamento, ele já vai lá e atualiza o meu storage. Lembrando que essa estratégia é muito simplória, não é muito eficiente. Por quê? Porque a cada vez que eu armazenar um lançamento, ele vai pegar toda a lista de lançamentos e vai atualizar lá meu local storage, tá? Então, mais para frente, né, vale a pena você, se você ainda não sabe trabalhar com APIs e bancos de dados, dá uma estudada nesse assunto, porque vale muito a pena, é a forma mais profissional. Então, vou lá para o browser agora, vou recarregar a página e se você olhar aqui
o console está aparecendo null. Por quê? Porque a gente aplicou aquele console.log para mostrar, né, se tem alguma coisa, mas ele mostrou, no meu storage de cadastrado algum item lançamento, não tem ainda, então ele me mostrou null. Vamos cadastrar alguma coisa? Eu vou cadastrar aqui um gasto de mercado numa determinada data, Enter, beleza? Vou cadastrar agora, novamente, só que eu vou cadastrar aqui uma entrada de R$100, venda de HQ, se eu estou vendendo HQ, 25, tá? Ok, então eu tenho aqui 2 lançamentos, tenho ali o dinheiro em caixa. Agora eu vou recarregar a página e vamos ver se ele salvou isso no meu storage. F5, ele mostrou null aqui, mas eu lembrei aqui que eu errei, né? Então aqui não é lançamento, é lançamentos, tá? Então, perdão, eu tinha colocado aqui lançamentos, então aqui lançamentos também. F5 e tá lá, ó. Ele mostrou aqui para mim aqueles 2 lançamentos que eu peguei. Isso aqui basicamente é o meu array, só que convertido para string. Legal, então ele tá salvando, só que a graça de salvar é assim que eu recarregar a página, ele já renderizar para mim. Então vamos implementar isso para a gente fechar aqui e ficar bem legal. Então o que eu vou fazer aqui? Assim que eu vou tirar esse console.log, eu vou pegar aqui, criar uma variável chamada lançamentos armazenados, lá do meu local storage get item lançamentos. Aqui na inicialização dos lançamentos, eu vou fazer o seguinte, eu vou pular aqui uma linha e vou colocar assim, lançamentos armazenados. Se ele não for nulo, vou perguntar, né? Esse cara é nulo? Tem algum valor? Se ele não for nulo, pega ele mesmo. Caso contrário, inicializa com uma lista vazia. E aí, na sequência, eu já vou invocar lá o renderizar lançamentos. E é por isso que eu tinha colocado aquele if lá dentro do renderizar lançamentos, para verificar se eu tenho, né, algum lançamento. Porque se, digamos que eu não salvei nada ainda e mandar renderizar, não tem problema, ele vai ignorar e bola para frente. Agora, se tiver alguma coisa, ele vai renderizar. Tem um problema, né? Eu não posso simplesmente pegar esse valor e já tentar trabalhar. Por quê? Porque esse valor é uma string. Aqui eu tenho que fazer o processo inverso. Então, na hora de armazenar, eu apliquei o stringify para transformar o meu array em string. Agora eu tenho que fazer o quê? Vou pegar o objeto JSON e aplicar a função parse para converter de string para JSON. Então, já agora voltou de string para objeto. Vou recarregar e agora sim, ó, pode recarregar à vontade que você vai ter aqui os lançamentos salvos, tá? E talvez você esteja se perguntando, legal, gente, só que é o seguinte, eu vou lançar, vai ter um monte de lançamento. E aí, o desafio que eu deixo aqui para você é, tente implementar a remoção do lançamento. Para pensar, assiste as aulas, tal, dá uma pesquisadinha sobre local storage, é bem simples de usar, e tenta implementar a remoção do lançamento. Mas, a fim de teste, como é que eu posso limpar, né? Eu posso apagar aqui esses lançamentos. É só eu vir aqui no meu console, pegar aqui o meu local storage e clicar a função clear e enter. Ele vai limpar o local storage. Se eu vier agora e recarregar, ele limpou. Perfeito? Então é isso, nessa aula a gente conseguiu cadastrar nossos lançamentos, deixar eles salvos ali no local storage do browser e na próxima e última aula a gente vai implementar aquele gráfico, né? Então, de acordo com os lançamentos que a gente for colocando aqui, ele vai gerar um gráfico pra gente para mostrar como que tá aí o nosso comportamento no decorrer do tempo, né, dos lançamentos. Então ele vai considerar as datas dos lançamentos e os valores dos lançamentos para ver como que tá aí a nossa grana. Então, um grande abraço e até a próxima aula.